Olá pessoal, eu sou o Lucas e no vídeo de hoje a gente vai ver o quarto artigo da Suma Teológica. Quarto artigo da questão 1 da Suma Teológica. Nesse artigo, Santo Tomás vai falar a respeito da doutrina sagrada, se ela é uma ciência prática ou especulativa. No artigo 3, ele já provou que a doutrina sagrada é uma ciência una. Agora, ele vai discutir se a doutrina sagrada é prática ou especulativa. Então, ele já começa com essa pergunta: a doutrina sagrada é uma ciência prática? Aí tem duas objeções, e diferente dos outros artigos que a gente viu até agora, ele vai chegar até a parte do respondo, ele não vai fazer as réplicas. Ele já acha que está suficiente as respostas às objeções no respondo. Então, a primeira objeção é que a doutrina sagrada é uma ciência prática, sim, porque, de acordo com o filósofo, no livro 2 da Metafísica, o fim, a finalidade da ciência prática é a ação. E a doutrina sagrada se ordena à ação. Então, a finalidade de toda ciência prática é a ação, e como a doutrina sagrada se ordena à ação, então ela também seria uma ciência prática. Então, se ordena à ação do que? Aos atos humanos. Então, o que os seres humanos devem fazer ou não. Então, é nesse sentido que ela se ordena à ação, num sentido moral. E na carta de Tiago, Santo Tomás cita a carta de Tiago, né? Sede realizadores da palavra, não apenas ouvintes. Então, logo, a doutrina sagrada é uma ciência prática, porque a gente precisa colocar em prática os mandamentos, os valores cristãos. Não apenas conhecer esses valores, mas também praticá-los. E 2, na segunda objeção, ademais, a doutrina sagrada se divide em lei antiga e lei nova. Então, lei antiga seria já os 10 mandamentos dados por Deus a Moisés, mas que nessa lei antiga, o foco era para seguir os mandamentos para não ser punido por Deus. E a lei nova são os mesmos mandamentos, só que aperfeiçoados na pessoa de Jesus Cristo, que aperfeiçoou esses 10 mandamentos. E resumiu os 10 mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E ele traz a perfeição da lei antiga, porque a lei antiga ela tem a visão de que o que importa em si é a ação e não a intenção. E na lei nova, essa visão é aperfeiçoada pelo próprio Deus, por Jesus Cristo, para a intenção do ato cometido. Então, se na lei antiga as pessoas argumentavam que, eu tenho, por exemplo, um exemplo bem assim grave para a pessoa poder entender, Então, o cara foi lá e esfaqueou o outro, mas aí ele diz que a pessoa não morreu, então eu não pequei contra o 5º mandamento, que é não matarás. Já com a lei nova, não importa se você matou ou não a pessoa, só o fato de você ter tido a intenção de matar já é um pecado contra o 5º mandamento. Desde que você tenha a intenção e consinta na intenção de matar. Então, já é um aperfeiçoamento, enquanto na lei antiga se tinha o temor da punição, de ser punido por Deus, de ser castigado por Deus, de não cumprir a lei. Na lei nova, se tem o temor de ofender a Deus por amor a Deus. Por amar a Deus, você não quer ofendê-lo. Então, você ama a Deus, você não quer ofendê-lo. Você não quer pecar porque você não quer ofender a Deus que você tanto ama. Bom, e como a lei é assunto da ciência da moral, que é uma ciência prática, logo a doutrina sagrada será também uma ciência prática. Então, por que a ciência da moral é prática? Porque ela vai ter como objeto as ações humanas, para que você possa discernir se aquela ação é boa ou ruim, se é correta ou errada. Então, já que ela tem a ver com as ações humanas, os atos humanos, é por isso que ela é uma ciência prática. Então, se a lei faz parte da ciência da moral, é um assunto da ciência da moral, que
a própria ciência da moral é uma ciência prática, então, obviamente, que a doutrina sagrada, sendo composta de lei antiga e lei nova, também seria uma ciência prática. E aí Santo Tomás começa os contrapontos, né? Então, em sentido contrário, toda ciência prática se refere a obras que podem ser praticadas pelo homem. Então, aí ele dá como exemplo a própria moral, que se refere aos atos humanos, se esses atos são corretos ou errados, e a arquitetura, que se refere às construções. Então, as duas são ciências práticas, porque as duas se referem a obras que podem ser praticadas pelo homem, que o homem tem a capacidade de praticar. O homem é responsável por seus atos, então ele é capaz, né, de agir, né? E o homem é capaz também de construir coisas, edifícios, né, casas e etc. E aí ele faz o contraponto a essa definição, dizendo que a doutrina sagrada trata, em primeiro lugar, de Deus, de quem os homens são a obra maior. Então aí ele, depois de dar essa definição do que é ciência prática, e de mostrar, né, exemplos de ciência prática, ele contrapõe a doutrina sagrada a essa definição, dizendo que a doutrina sagrada, por tratar, em primeiro lugar, de Deus, ela não trata, então, de obras humanas, porque o próprio homem é uma obra de Deus, e não o contrário. Então, por isso que a doutrina sagrada não seria uma ciência prática, mas, sobretudo, especulativa. E aí ele já vai para o respondo, que é o final desse artigo, que, como foi dito anteriormente no artigo 3, né, já provado no artigo 3, se você não viu, veja o vídeo anterior, que a doutrina sagrada é una. Então, ele já provou que a doutrina sagrada é uma ciência una. Então, como foi dito, a doutrina sagrada, sendo una, se estende às ciências filosóficas diversas. Então, a doutrina sagrada ela unifica diferentes ciências filosóficas, né, na mesma, por uma mesma razão formal, né, que essas ciências têm como seu objeto a própria revelação divina. Então, essas ciências filosóficas diferentes entre si, elas estão unidas por uma mesma razão formal que se aplica a todas elas, que é elas serem conhecidas à luz divina, à luz da revelação divina. Então, uma vez que todas elas estejam apontando para a revelação divina, todas elas estão unidas na mesma doutrina, numa mesma ciência, que é a doutrina sagrada. E aí, embora entre as ciências filosóficas umas sejam especulativas e outras práticas, a doutrina sagrada vai compreender ambas, assim como Deus, por uma mesma ciência, conhece a si próprio e suas obras. Então, pelo fato, né, dessas ciências especulativas e práticas estarem sob o mesmo objeto da revelação divina, a doutrina sagrada irá compreendê-las, mesmo que elas sejam diferentes, umas sejam práticas e outras especulativas, não tem contradição nenhuma, porque assim como em Deus, né, por uma mesma ciência, né, Deus conhece a si mesmo e as suas obras, aquilo que ele criou, então a doutrina sagrada também pode compreender tanto ciências práticas que foquem nas ações humanas, nos atos humanos, quanto ciências especulativas, né, que foquem na contemplação da revelação divina. Então, aqui a analogia com Deus, né, com a ciência de Deus, que é essa revelação divina, ele faz essa analogia para mostrar que essa revelação divina ela tem um aspecto contemplativo, que seria o conhecimento do próprio Deus a respeito dele mesmo, né, revelado para nós, e também ele também tem, essa revelação divina também tem um aspecto prático, das obras de Deus e da gente conhecer as obras de Deus, e não só as obras de Deus, mas também conhecer o que é certo e o que é errado, e praticar aquilo que Deus diz que é o certo a ser feito. Então, ela tem um aspecto prático e um aspecto contemplativo. E aí ele continua: no entanto, a ciência sagrada é mais especulativa do que prática,
porque se refere mais às coisas divinas do que aos atos humanos. Então, aqui ele demonstra, né, que a ciência sagrada, que é a doutrina sagrada, ela se refere mais às coisas reveladas por Deus do que aos próprios atos humanos em si. Então, por isso que ela seria mais especulativa do que prática, mas ela não deixa de ter de ser uma ciência prática também. Então, ela tem as duas coisas, o aspecto contemplativo e o aspecto prático da ação. E ela considera os atos humanos, né, enquanto por eles o homem é ordenado ao pleno conhecimento de Deus, no qual consiste a bem-aventurança eterna. Então, ela vai considerar os atos humanos, né, a doutrina sagrada vai considerar os atos humanos nesse sentido, enquanto o homem pode ser ordenado por esses atos humanos ao pleno conhecimento de Deus. Então, à medida que você vai exercendo a fé, né, cristã, vai exercendo os valores cristãos transmitidos por Deus, você vai cada vez mais conhecendo a Deus, cada vez mais entendendo a respeito de Deus, conhecendo a verdade que é o próprio Deus, e é nisso que consiste a bem-aventurança eterna, é isso que consiste a gente vai fazer com que a gente chegue no céu. É justamente esse conhecimento de Deus, esse amor de Deus, que quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente ama a Deus, e isso faz com que a gente obedeça cada vez mais a Deus e o conheça com cada vez mais profundidade. E é isso que vai nos levar para o céu, que é a bem-aventurança eterna, que é a felicidade eterna de ver Deus face a face e conhecer muito melhor do que a gente pode conhecer nesse mundo. E aí ele encerra dizendo que com isso dá-se resposta às objeções. Então aqui Santo Tomás já considera que ele encerrou o assunto, que a doutrina sagrada, então, ela tem um aspecto muito mais especulativo do que prático, mas não deixa também de ser uma ciência prática. Então, ela seria uma mistura de ciência especulativa e prática. Tem um aspecto especulativo, contemplativo, do conhecimento do próprio Deus, da própria verdade, e também tem o aspecto prático de colocar em prática os ensinamentos de Deus, os valores cristãos. Então, por hoje é só. Espero que você tenha entendido o vídeo de hoje e tenha gostado. Qualquer dúvida, poste nos comentários e até a próxima.